Boa tarde, galera. Eu sou Bruno Mioranzi, coordenador geral da Missão Jovem Sarado São Francisco de Assis, aqui de Rio Preto. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre o Manual de Essência e a Cartilha. Eu vou falar com vocês sobre o bloco 3 da Cartilha de Jovens Sarados, que é a sadia convivência acolhida. A acolhida ela é a marca dos Jovens Sarados. O que isso quer dizer? Quer dizer que aonde tem uma missão de Jovens Sarados, a acolhida ela deve ser feita, ela deve ser efetuada. A acolhida sarada ela é mais do que um seja bem-vindo na porta da igreja. Pelo contrário, nosso manual de essência ele vai dizer que dentro da nossa acolhida nós temos 3 passos, que é o acolher, discipular e catalisar. Primeiro eu trago essa pessoa para perto. Trazendo ela para perto, eu vou entender como ela está, se ela está bem, como está a vida dela, vou discipular ela dentro da missão, vou chamar ela para servir comigo, vou colocar ela para servir nos ministérios. E a partir deste momento que ela já está servindo, por exemplo, o menino veio 2, 3 vezes na missão, eu coloco ele para servir na ordem com a gente. Por quê? A partir do momento que a pessoa começa a servir, ela se sente parte. Se sentindo parte, ela fica. E é muito importante que a gente exerça esses 3 passos da acolhida, que é o acolher, discipular e catalisar. Porque é uma acolhida que funciona e está dentro do nosso carisma e dentro da nossa essência. Quando a gente traz a pessoa para perto, esse é um momento importante de nós sermos o Pai misericordioso na vida dessas pessoas. É um momento que nós vamos entender quais são as misérias dela. Não para julgar, mas para potencializar e trazê-la de volta para casa. Para ser a imagem de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo na vida desse irmão de missão que está chegando com a gente. As pessoas hoje em dia não têm o hábito de abraçar, não têm o hábito de sorrir. Se perdeu muito da essência, da imagem e semelhança de Deus, da felicidade em Deus. E nós, como acolhida, como sarados que somos chamados a acolher, temos essa obrigação de uma forma sadia, voltar com a acolhida, voltar a trazer essas pessoas para perto e voltar a mostrar para eles como a felicidade em Deus, através da acolhida, acontece. A acolhida ela é a marca dos sarados, porque já na porta da nossa missão, a pessoa ela tem que sentir o amor de Deus, através do nosso abraço, através do nosso olhar, através da nossa conversa. A partir do momento da acolhida, o coração dessas pessoas que estão chegando na missão já deve ser tomado pelo poder do Espírito Santo. E não se enganem, a acolhida para nós que somos servos não é só para o Ministério da Acolhida. O Ministério da Acolhida ele foi criado por uma organização administrativa interna da missão. A acolhida é a marca dos sarados e obrigação de todo mundo, de todos os servos da missão. Indo para o segundo passo, que é o passo do discipulado, o discipulado também é uma obrigação de todo servo sarado. É uma questão, vamos dizer assim, até de organização dentro da missão. Vamos supor que eu tive 5 compromissos dentro da minha missão. Eu sou a pessoa mais velha dentro da missão. Eu, como obrigação, tenho que acolher e discipular esses meus irmãos mais novos do 4º, 3º, 2º compromisso. No caso, 3º, 4º e 5º, né? Seria invertido. Eu, como pessoa que fez o 2º compromisso da minha missão, eu tenho que acolher e discipular as pessoas do 3º, do 4º e do 5º compromisso da missão. A gente não tem essa hierarquia no nosso meio, todo mundo é igual e todo mundo tem a liberdade para discipular, para partilhar e para conviver com todo mundo. A gente não tem esse tipo de coisa aqui dentro. Não é para se ter, porque o Jovens Sarados é um local de acolhida, não é um local de panelinha. E é muito importante que todos os servos e participantes tenham essa liberdade para poder conversar e trocar ideias sobre o carisma, sobre vida de oração, sobre a vida em Cristo, com todo mundo que aqui está. E aí a gente vai para a questão da sadia convivência daqui a pouco. O terceiro passo da nossa acolhida, depois que eu acolhi a pessoa, trouxe ela para perto, discipulei ela e trouxe ela para perto para dentro da missão, é agora a parte da catalisação. O que seria essa catalisação? É aquele momento que nós que estamos discipulando, temos o discernimento da onde o Espírito Santo, junto com a pessoa, está levando ela. Então, às vezes a pessoa vai servir bem na ordem, às vezes ela vai servir bem na acolhida, às vezes ela vai servir bem na comunicação, nos ministérios em geral da missão. E é aquele momento de catalisar os dons dessa pessoa. É aquele momento daquela pessoa que foi acolhida e discipulada, começar a acolher e discipular. Dela começar a servir plenamente junto conosco. E é assim que a gente consegue alcançar a profecia da multiplicação que tem a missão. A missão Jovens Sarados, para quem não conhece, para quem está chegando, é uma missão que tem uma profecia de multiplicação.
Se nós estamos em consonância com o carisma, se nós estamos queimando segundo o discernimento do Espírito Santo da missão Jovens Sarados debaixo do carisma, a multiplicação acontece. E a partir dessa multiplicação, a gente acredita que nós conseguiríamos alcançar cada vez mais almas. Porque o Jovens Sarados é isso. O Jovens Sarados é uma missão que tem como objetivo o batismo no Espírito Santo, para que através desse batismo nós consigamos alcançar a salvação das almas. E é por isso que os servos do Jovens Sarados se chamam servos, porque nós servimos Deus. Nós fomos amados, nós amamos, nos amaram quando nós chegamos. E hoje nós servimos por amor a Deus e pela salvação das almas, levando o batismo do Espírito Santo para essas pessoas que estão chegando na missão. E por isso é muito importante a acolhida, porque a acolhida é nada mais nada menos que levar esse batismo já no primeiro contato que a pessoa tem na missão. Agora, indo um pouco para a parte de sadia convivência, né? Como que funciona a relação dentro dos Jovens Sarados, entre as pessoas? Como que funciona a relação entre servo e servo, a relação entre invocacionado, entre participantes? Basicamente, a gente acredita muito na questão da busca integral e constante da pureza. Bruno, como assim? Em simplicidade, a gente não tem aquela visão de mundo aqui dentro. De, nossa, eu não posso conversar com uma menina e ter uma conversa profunda com Deus, com ela, porque senão ela vai achar que eu estou dando em cima dela e vai levar para o outro lado. Não, de forma alguma. Os Jovens Sarados aqui dentro nós somos chamados a nos vermos como os filhos e imagens preciosas de Deus. São filhos e filhas de Deus preciosos. Filhos e filhas de Deus que precisam ser potencializados no amor de Deus e não vistos apenas como um objeto. Dentro da missão Jovens Sarados a gente tem a sadia convivência. A nossa sadia convivência é isso, é eu poder ter liberdade com alguém, que seja do sexo oposto ou seja do mesmo sexo, de poder conversar essa pessoa, acolher ela, discipular ela, sem olhar mundano, sem um olhar de desejo, sem um olhar carnal, um olhar de acolhimento, como o Pai misericordioso teve e tem conosco diariamente. A gente é chamado literalmente a ser a face da misericórdia para aquela pessoa que está chegando na missão, independente do sexo dela, para que assim ela possa ser, desde a porta da nossa missão, batizada no Espírito Santo. Essa é a nossa essência. E a gente pode até frisar que uma missão Jovens Sarados que não tem acolhida não é uma missão Jovens Sarados. Uma missão Jovens Sarados que não tem sadia convivência não é uma missão Jovens Sarados. Por mais que às vezes o nosso lado humano ele vá pedir para a gente ser mais ríspido, para a gente ter ego, para a gente não perdoar, ou a gente perdoa como nós queremos ser perdoados por Deus, ou nós não fluímos no carisma que nós estamos tentando viver. Nós precisamos perdoar, porque a falta de perdão é a maior coisa que vai fazer no seu coração brotar a tibieza. Ou a gente perdoa, ou a gente se engasga com o nosso próprio veneno. É muito necessário que nós exerçamos o perdão dentro da missão, seja entre os servos, seja entre os participantes. Somos todos filhos amados de Deus e do Pai misericordioso, que estamos aprendendo a se aprofundar no Espírito Santo, sendo discipulados e catalisados na presença dele. Aqui, os Jovens Sarados não é lugar de picuinha, não é lugar de panelinha, não é lugar de julgamento, não é lugar de apontamento. Aqui é lugar das pessoas que se reconhecem como erradas, que sabem que estão erradas, que sabem que muitas vezes são frágeis e fracas, mas que estão se entregando cada dia mais para se aprofundar no amor de Deus e se tornar a imagem e semelhança com Ele através do Espírito Santo, através do carisma e através da missão a qual nós vivemos. Aqui não é um lugar de julgamento, aqui é um lugar de cura interior, aqui é um lugar de amor, aqui é um lugar de misericórdia. Isso é ser sarado. O jovem sarado se chama jovem sarado porque é um jovem que foi sarado pelo amor de Deus, não porque é um jovem com pouco peso, né? Fitness, não. É um jovem que foi sarado pelo amor de Deus, sarado em suas dores, sarados em seu coração, passou pelo seu momento de cura interior e a partir do momento que se apaixona pelo carisma e pelo chamado de acolher as almas, se torna plenamente um sarado que sara. E isso é muito importante que a gente tenha no nosso coração. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para acolher, eu estou aqui para discipular, eu estou aqui para catalisar. Se o que a pessoa fez ou não fez, se ela quiser partilhar conosco, ela vai partilhar e ela vai ser acolhida e discipulada com correção fraterna e não com julgamento. Porque
porque quem julgava eram os fariseus. Quem pediu para pelejar foram os fariseus. Nós não somos filhos de fariseus, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo para essa galera que está chegando. E não só para quem está chegando, e principalmente para quem está ficando. Pois quem está ficando na nossa missão é quem faz as próximas pessoas e gerações também ficarem. Então não tem como eu cuidar do que é de fora se eu não cuidar do que é de dentro. E é muito primordial que nós, como servos, tomemos essa responsabilidade para dentro do nosso coração. Se eu não consigo cuidar nem do irmão de missão que está do meu lado e perdoar ele por causa do meu ego, como que eu vou querer acolher quem está fora? Eu preciso, como um jovem sarado, exercer a sadia convivência e a acolhida, principalmente para os meus irmãos de missão. Porque exercendo com eles, eles vão ver em mim Deus. E eles vendo Deus em mim, eu e ele transbordamos a Deus juntos. E é muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração. Ah, Bruno, e como que eu exerço essa sadia convivência? Vamos supor que nós tivemos uma discussão hoje. A palavra de Deus vai dizer que a gente precisa liberar o perdão. Se a pessoa vai te perdoar ou não, não importa. É o seu trabalho e a sua obrigação como um cristão católico apostólico romano, não só como jovens sarados, liberar o perdão para a pessoa. Por quê? Porque a falta de perdão, ela cria dentro de nós uma doença que pode gerar tibieza, pode gerar gastrite, pode gerar úlcera no estômago. Ela se manifesta, é um alto veneno que nós engolimos diariamente, a falta de perdão. Ela se manifesta, inclusive, corporalmente. Por isso é muito importante que se nós, principalmente como servos que já conhecemos o carisma, já conhecemos a nossa casa, se nós tivermos alguma picuinha dentro do nosso coração com alguém dentro da missão, é nossa obrigação de servo tomar vergonha na cara, respirar fundo, abaixar o nosso ego e pedir perdão para essa pessoa. Não importa quem está certo ou errado. Muitas vezes você vai estar certo e você vai ter que pedir perdão para poder tirar isso de você. Você sabe por quê? Simplesmente porque se a gente não libera o nosso perdão, a nossa confissão não é válida e a gente vai para o inferno. Porque para a gente ser perdoado, a gente precisa ter perdoado. Nossa, Bruno, é tão extremo assim? É, meus irmãos. É extremo. A falta de perdão não é brincadeira. A falta de perdão, ela transforma o nosso coração, que deveria ser uma terra boa para o Espírito Santo transbordar em nós, em um coração pedregoso, que não flui na presença de Jesus. Então é muito necessário que nós perdoemos, para que assim sejamos perdoados. Primeiro, eu me perdoo, eu vivo meu processo de cura interior. Depois, eu chamo a pessoa para conversar e tenho esse processo de cura com ela. Peço perdão, partilho com ela, falo assim, irmão, aconteceu isso, eu fiquei chateado, me machucou por causa disso, mas eu te peço perdão também, não foi minha intenção te machucar. E aí, consequentemente, tomando essa atitude que deve ser tomada o quanto antes, como um sarado eu tenho que fazer isso, a pessoa vai fazer a mesma coisa. Vocês se abraçam e lá se fecha uma brecha. Por quê? A desunião não vem de Deus, a desunião vem do demônio. Se a gente não libera o perdão, consequentemente a gente abre uma brecha para que o fluir de Deus não aconteça. Isso é muito perigoso dentro de uma missão que basicamente adora a Deus em espírito, verdade e liberdade. Não tem como ter liberdade no Espírito Santo, discernimento no Espírito Santo, dom de conselho, se eu estou em pecado. Para não estar em pecado, eu tenho que ter um coração contrito, um coração piedoso, um coração misericordioso e, consequentemente, assim ser com meus irmãos de missão também. Então, entendam como isso é importante, para que toda a missão Jovens Sarados flua, e por isso que a nossa marca é acolhida. Porque muitas vezes não é fácil estar assim. Muitas vezes o nosso lado humano vai falar para a gente não perdoar, mas aí a gente tem que se levantar como uma pessoa decidida e batizada no Espírito Santo que somos e não ir pelo nosso lado da paixão emocional, mas pelo lado de batizado no Espírito Santo, de exercer o perdão, como adulto, como mulher e como homem de Deus, porque é isso que nós somos chamados a ser, imagem e semelhança dele. Através do perdão, através da misericórdia e através da imagem e semelhança do Pai misericordioso, que é o Pai da misericórdia, que inclusive inspirou o nosso carisma. O Jovens Sarados é um carisma de misericórdia, é um carisma de cura interior, é um carisma de volta para casa e principalmente, não só de volta para casa, mas para quem realmente quer um carisma de aprofundamento em Deus. Nós temos as 7 pedrinhas que mais para frente vão ser ditas nos nossos próximos blocos. As 7 pedrinhas, a gente acredita que são as 7 tesouros, corrigindo. São as 5 pedrinhas de Nossa Senhora
e os 7 tesouros dos jovens sarados. Os 7 tesouros, nós acreditamos que são um caminho para a santidade. Então é uma missão muito séria, é uma missão muito rica, é uma missão muito profunda, mas depende de nós. Tem que partir de mim. Porque Deus, ele é um Deus sem limite, ele não tem limitações. A limitação para o Espírito Santo agir, seja através da missão, ou seja, em qualquer lugar, através de você, é a limitação que você coloca. Se você permitir, se você tem um coração contrito, se você tem um coração piedoso, se você quiser, vai acontecer, vai fluir, o Espírito Santo vai transbordar através de você. Mas tem que ter a decisão diária, pelo perdão, pela misericórdia, pela acolhida, pelo discipulado e pela catalisação. Frisando agora um pouco mais a questão da sadia convivência, meus irmãos. A sadia convivência é o que faz a missão continuar. A desunião, ela provém de brechas demoníacas, amém? O demônio, a todo momento, ele vai tentar causar intrigas dentro da nossa missão para que nós não estejamos unidos, para que nós estejamos separados. E nós, como jovens sarados, precisamos estar juntos. O Manual de Essência, a cartilha vai dizer que nós somos só um só corpo. A partir do momento que nós fazemos o compromisso com a missão, que nós pegamos o tal, nós fazemos parte de um corpo místico de Cristo. Toda igreja católica faz, mas aí nós fazemos com um tal parte do corpo da missão. Se o corpo não está funcionando plenamente, se o corpo não está indo bem, esse corpo começa a ter falhas em órgãos. Com essas falhas em órgãos, as brechas vão aumentando até chegar no coração da missão. E é quando a missão prega. Por isso, a sadia convivência e acolhida foi um presente de Deus para nós. Porque ela nos ensina a amadurecer na fé, a ser imagem e semelhança do Cristo e, principalmente, a diariamente e a todo momento que eu tenho uma intriga com alguém dentro da minha missão, que eu possa amadurecer e evoluir na minha fé e principalmente no meu carisma como jovens sarados. Bruno, por quê? Porque é muito difícil para a gente, muitas vezes, diminuir o nosso ego, tomar vergonha na nossa cara e pedir perdão, mesmo achando que a gente está certo. Porque isso é do ser humano. Mas nós não somos chamados a estar próximos do nosso ser humano. Nós somos chamados a estar próximos da nossa imagem e semelhança de Deus, do nosso espírito. Nós somos chamados a estar próximos do nosso lado espiritual. Então, como sarados, nós precisamos ser sarados, nós precisamos sarar, nós precisamos assumir esse chamado, assumir a marca da acolhida. A acolhida dos jovens sarados não é para estar só no papel da cartilha, é para ela ser exercida por cada servo, é para ela ser conhecida por cada vocacional, é para a pessoa chegar na sua missão e falar: nossa, cara, eu não sei o que aconteceu, eu já fui em tanto grupo de oração, eu já fui em tanto lugar, mas dentro daqui dos jovens sarados, da sua missão, eu consegui sentir o amor e a misericórdia de Deus, eu não sei o que aconteceu. E aí vai ser uma brecha, porque está tudo sendo exercido como tem que ser exercido, para você conseguir chamar essa pessoa para perto e falar: filho, filha, isso aconteceu devido à acolhida, que é a marca dos sarados. Isso aconteceu porque aqui dentro a gente jejua, a gente faz as 5 pedrinhas, a gente jejua, a gente está aqui junto com vocês, a gente reza o terço, a gente faz as penitências, a gente segue, a gente vive. E não tem como, se a nossa missão, isso como servos, tá bom? Se a nossa missão estiver vivendo, se a nossa missão estiver seguindo, se está tendo uma vida de oração, se está indo servir em Maranatá, se está vivendo as 5 pedrinhas, não tem como a nossa missão não fluir, não multiplicar. Porque é uma profecia, meus irmãos, que tem no nosso meio. Se a gente segue o que está aqui, na cartilha e no manual de essência, é o simples e o diário que funciona bem feito. É aquele dia após dia. Você pega, abre o seu coração, faz as 5 pedrinhas, todos os dias. Fazendo as 5 pedrinhas todos os dias, eu estou mais próximo do Espírito Santo, do discernimento dele. E fazendo as 5 pedrinhas, indo servir, porque eu sou um servo de Deus, que sou chamado, através da missão que eu estou, a ir servir nos Maranatás, a estar nos compromissos da missão, a estar nas formações, a estar nos eventos, nas casas em chamas, a ser uma alma caridosa e pronta para acolher, discipular e catalisar. Se eu estou servindo na minha missão e estou fazendo as 5 pedrinhas, vocês podem ter certeza que o derramar da graça do batismo do Espírito Santo vai fluir no meio de vocês. Agora, se eu não vou nos compromissos de missão, se eu vivo na tibieza, se eu não faço nada para mudar, se eu fico falando mal do meu irmão de missão, se eu fico falando mal da coordenação, se eu só reclamo e eu não tomo atitude como um batizado no Espírito Santo para, ao invés de reclamar e acolher quem não está sendo acolhido,
não adianta nada. A minha missão vai quebrar cedo ou tarde. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento. Bruno, na minha missão eles não acolhem, você vai acolher. Bruno, na minha missão eles não limpam o vaso, eles não servem na ordem, você vai servir. Bruno, na minha missão não tem núcleo de intercessão, você vai abrir o núcleo de intercessão da sua missão. É muito fácil eu apontar para você e falar assim, você está falando isso de errado. Mas aí é muito mais difícil, e é o que deve ser feito, eu não devo apontar o que a pessoa está fazendo de errado. Pelo contrário, eu devo trazer essa pessoa para perto, acolher ela e falar assim, filho, filha, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Ontem a gente estava servindo junto dos Maranatás. Tá tudo bem na sua vida de oração? Tá tudo bem no seu coração? Tá tudo bem? O que está acontecendo? Eu vi que você postou certas fotos, postou certos vídeos, postou certas músicas, tá andando com certas pessoas. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te acolher, porque você é meu irmão de missão, a gente ainda tem muita alma para salvar junto. É essa a preocupação que a gente tem que ter, é essa a nossa atitude. Não de tirar a primeira pedra porque o cara caiu, porque ele postou uma música no Instagram. Isso não é coisa de sarado, é coisa de fariseu. A gente tem que tomar vergonha na nossa cara como sarado de ser o pai da misericórdia, porque esse é o nosso carisma. A gente não é uma vida de comunidade que tem a regra do estatuto. Não, a gente tem uma cartilha de vida. E a cartilha de vida a gente chama de ser misericordiosos e não julgadores. Então, se a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, o nosso trabalho como sarado é, primeiro, não dependam da coordenação de vocês. Você como sarado, se você já tem um pouco de, mínimo que seja de intimidade com essa pessoa, vocês têm que ir atrás dela. Porque a coordenação, se é uma missão grande, não dá conta sozinho. Agora, os líderes de ministério dão conta. Se eu sou 3 líderes de ministério e um ministério de 30, eu tenho 10 cada um para cuidar. É possível fazer esse discipulado. Se eu sou um líder de missão que eu tenho 20 ministérios e 100 servos, eu não consigo sozinho. Por isso é muito importante que tanto os líderes de ministérios quanto os servos mais antigos estejam afiados na acolhida e na sadia convivência. Porque através disso, o discipulado ele acontece e Deus nos confia mais. E não se enganam. Se nós não cuidarmos do pouco, Deus não confiará mais e a profecia da multiplicação não vai acontecer. Por isso que é tão importante que a gente cuide do pouco. Porque no pouco, Deus nos dá mais. A partir do momento que você vai acolher, discipular e catalisar essas 5 pessoas, essas 3 pessoas que está indo na sua missão todo dia, Deus vai te dar mais. E nunca se esquecer do final da missão. Você gostou da missão? Gostei. Chama mais um. Foi assim que a missão de Jovens Sarados nasceu. E é assim que ela tem que ser feita. A gente não precisa. Deus hoje, graças a Deus, pela intercessão de Carla Kutz, as nossas mídias estão muito boas, a mídia da missão tá top, a nacional tá top, a mídia de Jovens Sarados de São Francisco tá muito bom. Deus, ele colocou as mídias, os meios sociais, para que nós possamos alcançar mais almas desta forma. E a mídia social é um jeito muito top de conseguir alcançar a alma. Mas se a gente não fazer bem no orgânico, não adianta nada, porque a pessoa vai ver o post da missão na quarta-feira, vai chegar aqui, vai ser mal acolhida, não volta mais e ainda vai falar mal da missão, porque posta uma coisa e faz outra. Então a gente tem que levar o nosso compromisso com Deus de uma forma muito séria. Porque ele, até onde eu sei, e vocês me corrijam depois, tá, se eu estiver errado, o compromisso com Deus na missão de Jovens Sarados é um compromisso de amor e liberdade. Ninguém foi forçado a colocar tal. Eu fiz o compromisso com Deus quando eu passei meu processo de discernimento, assim como vocês, eu passei pelo vocacional, pela escola de servos, eu vi as formações, eu li a cartilha, depois como servo eu li o manual de essência, e aí que eu conheci o carisma, eu me apaixonei pelo carisma. E a partir do momento que eu conheci e me apaixonei por ele, eu falei, não, realmente, eu quero servir desta forma. Eu quero servir e salvar almas neste carisma. Por amor. E se é por amor, não pesa. Se está pesando, nós temos que rever, nós temos que fazer memória, porque não é para pesar. Então, frisem isso muito grande no coração de vocês. Jovens Sarados é a casa da misericórdia. Aqui nós temos acolhido, discipulado e catalisação, tem sadia convivência, não é um lugar para você ser julgado, é um lugar para você ser acolhido. E aí eu volto a frisar porque isso é muito importante. Não se apeguem em pessoas. Pessoas boas e ruins vão ter em qualquer lugar. Todos nós somos falhos, pecadores e estamos aprendendo a melhorar diariamente. Então, muitas vezes, na correria, alguém vai ser grosso com você, mesmo não devendo, alguém vai te falar isso, mas vai te falar aquilo. Não importa. O que importa é o seu compromisso com Deus. Se apegue na promessa que Deus tem sobre a sua vida.
Você fazendo isso, você vai conseguir pendurar por anos na missão. Você sabe por quê? Porque Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é o meu coordenador de missão. Meu coordenador de missão é um ser humano que muitas vezes é falho, muitas vezes não vai me acolher quando eu mereço. Então exerçam isso, esse exercício diário. Por mais que o nosso lado humano queira se apegar nas pessoas que vão nos acolher, discipular e catalisar, é muito importante que nós tenhamos essa visão madura como filho de Deus, que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores, todos nós só estamos buscando ser melhores. E é exatamente isso que nos torna sarados, pois nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade do nosso próximo, e com essa vulnerabilidade comum, nós nos ajudamos a nos impulsionar a ficar mais próximo de Deus, a ficar mais próximo do Espírito Santo e a ficar mais próximo da graça dele sobre as nossas vidas. Isso é ser jovens sarados, meus irmãos. É acolher, discipular, catalisar. Como diz o manual de essência, quer ser jovens sarados? Seja a imagem e semelhança do Pai misericordioso para essa geração que está chegando na porta da tua missão. É isso que a gente é chamado a ser, nada além disso. A gente não é chamado a ficar apontando o dedo, a gente não é chamado a ficar tendo conversa de sem vergonha nas convivências, a gente não é chamado a ficar objetificando as meninas e as meninas os meninos, a ficar fazendo gracinha. Não, pelo contrário. Horário de missão é horário de missão. Horário de louvor é horário de louvor. Horário de trocar ideia é na sadia convivência, que é o nosso momento de conhecer a galera que está chegando. É o nosso momento da gente amar quem está chegando. É o nosso momento da gente acolher quem está chegando, discipular quem está chegando e começar a lapidar nessas pessoas que por muito tempo viveram sexo desregrado, viveram olhares impuros, viveram muitas coisas, usaram droga, fizeram muita coisa errada e estão acostumados com o tratamento literalmente de lixo que o mundo oferece para eles. É o nosso momento de acolher eles como os filhos amados de Deus que eles são e demonstrar para eles o que um olhar de pureza e como um olhar de pureza pode trazer dentro de nós a real felicidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado do sarado, o sarar a partir da acolhida, do discipulado e da catalisação. Eu vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Coloquem muito isso no coração de vocês. Onde abre uma missão dos jovens sarados, abre a casa da misericórdia de Deus. Aqui não é lugar de julgamento. Aqui é o lugar de pessoas que estão sendo saradas através da cura interior e do batismo do Espírito Santo, serem saradas por Deus, passarem por uma metanoia, que é a mudança de pensamento, ficarem extremamente apaixonadas por Deus e a partir de aí sim, nunca mais abandonar Ele e se decidir diariamente pela loucura, pela salvação das almas e por Ele. Vamos para cima, o que vocês precisarem, a gente está aqui. Que Deus abençoe vocês e os patronos dos Jovens Saradas estejam sempre conosco.